Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, do versículo 17 e 18, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: E estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Papai querido, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra que vai ser compartilhada. Pai, a minha oração, Pai, que eu possa alcançar a graça do Senhor, o favor do Senhor. Pai, que a tua igreja possa entender, que seja uma palavra revelada que vem do, Pai, do alto do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu creio que nós vamos sair daqui edificados pela tua palavra, pelo poder da tua palavra, que liberta, que transforma. Tu tens liberdade aqui nesse lugar. O importante é que tu cresças, meu Pai, que eu venha diminuir. Toda a honra e toda a glória seja somente para o Senhor. Aqui, em nome de Jesus, Pai, isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Quero dar como tema dessa mensagem, agentes de milagres. Amém? E olhando para esse texto que eu acabei de ler, né, em Marcos 16, de 17 a 18, estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Glória a Deus. Eu creio que nos nossos dias hoje, isso é possível, amém, queridos? Isso é possível. Imagine só, né? Assim como aconteceu com os apóstolos, é possível acontecer comigo e com você. Porque o Senhor ele já nos deu essa autoridade para que nós possamos sermos esses verdadeiros agentes de milagre. Então, a palavra agente significa pessoa que pratica ação, causador, promotor. Assim como Jesus operou muitos milagres, nós podemos, pela fé nele, viver os mesmos milagres que ele operou. Então, todo milagre vem dele. Amém, queridos? E nós cremos, né, que nesse novo tempo de um reino imparável, viveremos um grande crescimento de conversões e também da manifestação do poder de Deus com curas e milagres em nosso meio. Eu creio que isso é possível, amém? Deus está trazendo, né, um grande mover, um grande crescimento de conversões, né, de pessoas se derramando, entregando as suas vidas para o Senhor Jesus, mas nós vamos ver no nosso meio também essa manifestação de maravilhas e milagres no nosso meio, amém, queridos? Isso é possível sim, porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. A palavra de Deus fala em Hebreus 13, 8, declara assim, Jesus diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre, amém? Assim como ele fazia no passado, ele continua fazendo hoje em nosso meio. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Então, nós somos chamados para realizar as obras tão extraordinárias quanto as que Jesus fazia durante o seu ministério terreno. Então, a palavra de Deus fala em João capítulo 14, 12, diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E eu entendo aqui essas obras, né, que o Senhor fez, né, com relação a curas, maravilhas, mas também com relação à expansão, com relação ao crescimento do ID, né? Jesus ele deu essa ordenância para os discípulos, né, para trazer essa expansão sobre o ID. Hoje a igreja continua crescendo, amém? O ministério terreno de Jesus foi apenas 3 anos, então ele disse: olha, agora vão, ide por todo mundo. Então, eu creio assim, essa obra com relação à expansão do ID, e hoje nós podemos ver o quanto cresceu, o quanto tem crescido, e a igreja não vai parar, porque a porta do inferno não pode parar a igreja do Senhor, amém? Vai continuar crescendo. Então, que nós possamos tomar posse disso. Em Atos 8, de 5 a 8, diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo, e as multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia. E ouvindo e vendo os sinais que operava, pois saíram de muitos possessos espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Então, o evangelista Filipe, o que aconteceu? Ele viajava para uma cidade chamada Samaria, onde pregava a Cristo em meio a uma grande perseguição em Jerusalém. Então, ele obedeceu e foi. E aqueles sinais, aquelas maravilhas o acompanhavam. Então, a multidão, ao ouvir, ver os sinais milagrosos,
incluindo libertação de espíritos imundos e curas de paralítico, aceita a mensagem com alegria, resultando ali em conversão e grande regozijo na cidade. Amém, queridos? Então você pode se imaginar sendo usado poderosamente pelo poder do Espírito Santo como agente de milagre nessa geração. Quantos podem se imaginar sendo usado poderosamente assim? Amém? Glória a Deus. Então isso é possível, assim como aconteceu, né? Aqueles apóstolos, por onde eles passavam, né, eles eram capazes de contagiar porque eles estavam cheios da presença do Senhor. E eu creio que quando nós estamos cheios da presença do Senhor, essa água ela vai continuar jorrando, amém, queridos? Essa presença vai continuar jorrando, o que nós aprendemos que é o vertical que gera o horizontal. Quanto mais nós estamos ligados com o Papai do Céu, o horizontal vai acontecer também. Então, que nós possamos entender isso. Eles contagiavam por onde passava. A palavra de Deus fala em Atos, capítulo 9, 17. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Aqui Deus usando Ananias, né, para ir até Saulo. Ananias foi com medo, mas foi, né? Obedecendo a palavra, ele foi levar cura sobre a vista de Saulo, não é verdade? Mas Ananias obedeceu. E assim como Ananias foi instrumento de bênção sobre a vida de Saulo, olha mais na frente o que aconteceu em Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, esse agente de milagre ia passando, né, de Ananias para Paulo, né? O que nós aprendemos sobre isso? Que isso vai passando de geração em geração, amém? Quando nós entendemos esse propósito, nós vamos estar passando, sendo esses agentes de milagre para a nossa geração, porque nós acreditamos que nós somos libertos para libertar, é claro, no nome de Jesus, amém? Nós somos transformados para transformar, mas no nome de Jesus, nós somos curados para curar, amém? Sempre usando o nome de Jesus. Então declare comigo bem forte, diz assim: eu sou um agente de milagre para a minha geração. Glória a Deus. Então isso é possível. Então Jesus, no Monte das Oliveiras, após a sua ressurreição, dá instruções finais aos apóstolos, e estes lhes ensinava com autoridade. Após a sua ressurreição, ele declara autoridade total, e ele nos entregou essa autoridade, nos dando uma missão baseada em Mateus 28, né? Como é muito conhecido Mateus 28, de 18 a 20. Ele diz: ide por todo mundo. Não, primeiro 18 ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Depois ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Então, ele deu essa ordenância e eles só obedeceram. E eles passaram a ser esses agentes de milagre. E hoje, essa ordenância é para mim e para você. Amém? O ID continua para mim e para você. Glória a Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Diante de um milagre, você pode encontrar 3 personagens. Primeiro, quem está precisando do milagre. Então, nós sabemos quantos aqui talvez vieram nessa tarde que estão precisando de um milagre. Deus, ele conhece a sua vida. Então, nós vamos encontrar 3 personagens. Quem precisa de um milagre. Segundo, quem facilita o milagre, não é verdade? Hoje nós estamos orando para Deus enviar muitos facilitadores de milagres. Às vezes você quer receber uma bênção, né? E em vez de alguém facilitar, às vezes acaba atrapalhando o agir, o milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quem facilita os milagres somos nós, esses agentes de milagres, amém? E terceiro, é quem faz o milagre. Quem faz o milagre é o Senhor, amém? É Ele que é o dono do poder. Ele que é o dono do poder, Ele que opera maravilhas, Ele que faz o milagre. Então, que possamos entender isso. 2 segredos para ser um agente de milagres. O primeiro é a obediência. Como eu falei para vocês, né, no versículo anterior: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é cumprir o ide, né, a obediência. Isso é muito importante. Nós sabemos que é um dos segredos para a gente sermos esses agentes de milagre. É ouvir e obedecer, amém, queridos? Obedecer a palavra do Senhor. Se o Senhor tem uma palavra para a sua vida, então que nós possamos obedecê-la, amém, queridos? Obedecer, que vai se cumprir, porque Ele é fiel. O exemplo de Filipe, Atos capítulo 5, 8, diz: descendo-lhes Filipe à cidade de Samaria,
pregava-lhes a Cristo. Então ele obedeceu e ele foi para Samaria e pregava a palavra, e o Senhor operava muitos milagres através da vida de Filipe. Segundo, a dependência. Depender dele, ele vai cooperar com você. Então, que nós possamos entender que através da obediência, através da dependência, saber que não é na força do nosso braço. Amém? Nós sabemos que a nossa suficiência não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Amém, queridos? A palavra de Deus fala em João capítulo 15, 5, diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, é na dependência do Senhor. Nada na nossa dependência. Se for na nossa dependência, nada vai dar certo, mas nós precisamos saber que nós dependemos dEle. O nosso socorro vem dEle. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor supremo, e Ele está comigo e com você para nos dar a vitória. Mas para isso nós precisamos, assim como Moisés falou: Senhor, se a Tua presença não nos for conosco, não nos faça sair deste lugar, que possamos alcançar essa graça, esse favor e essa dependência do Senhor, amém? Para que possamos ser, de fato, esses agentes de milagre. Então, o que nós aprendemos aqui? As multidões, as multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, e ouvindo e vendo os sinais que operava, pois saíram de muitos possessos e espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Então, nós podemos observar que houve uma grande alegria naquela cidade através das curas e o milagre. Nós sabemos que as curas e milagres é importante, não é verdade? Porque nós sabemos que o principal como é que eu posso dizer? A pessoa mais importante que vai ser, com relação ao milagre, o principal importante de todo milagre que vai ser glorificado é o Senhor, amém? Toda a glória, o principal propósito de tudo isso do milagre é glorificar a Deus, não é verdade? É glorificar a Deus, é que Ele seja glorificado através das curas e milagres que nós possamos realizar mais no nome dEle. Então, olha o que aconteceu, o exemplo de Pedro aqui em Atos 3, de 12 a 16. E Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava-lhe que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperar receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés, e os tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso, que foi isso que lhes acontecera. E o discurso de Pedro no templo: apegando-se a ele, Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como que se pelo próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então, isso é muito forte. Então, após a cura do coxo, Pedro repreende a multidão por atribuir o milagre ao seu próprio poder. Entenda isso. Então, Pedro teve esse discernimento de mostrar que é pelo nome de Jesus. Amém, queridos? O poder acontece pelo nome de Jesus. Em Atos 3,16 diz assim: e pela fé em o nome de Jesus, em que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e conheceis. Sim, é a fé que vem pelo meio de Jesus e deu a este saúde perfeita na presença de todos. É que nós entendemos aqui, é pelo nome de Jesus. E o que pode, assim, impedir de sermos esses agentes de milagre? Nós sabemos que tem muitas coisas que vão impedir a gente de ser esses agentes de milagre. Primeiro, é a falta de fé e incredulidade, não é verdade? A palavra de Deus fala que Jesus, ele não operou mais milagres em Nazaré por causa da incredulidade, né?
por causa da incredulidade daquele povo. Então, a dúvida, a descrença na capacidade de Deus de operar o milagre e impede o agir de Deus. Então, essa falta de fé, essa incredulidade vai impedir com que o milagre aconteça. E eu já posso orar e expulsar todo espírito de incredulidade, amém? Em nosso meio, porque eu creio que Deus ele vai operar milagres nessa tarde, em nossas vidas e nesse lugar, porque Ele continua sendo o mesmo. Quero contar um testemunho muito forte para vocês, né? Há um ano atrás, eu estava liderando uma célula lá em Cidade Nova, em Paraquatira, agora o meu discípulo que está liderando lá, o Marcilon, e um membro da célula foi diagnosticado com câncer. Então, ele já vinha lutando há muitos anos, né, com essa doença, com essa enfermidade. E aí nós passamos a acompanhar o caso, a situação dele, como que ele chegava na célula todo para baixo, né, sem força de orar e trazendo aquele relatório para a gente. E aquilo era assim, foi de partir o meu coração da última vez que ele chegou com a gente na célula e disse: meus irmãos, quero dizer para vocês que eu fui desenganado dos médicos, né? E ele mandou para casa, para morrer em casa, que não tem mais jeito. Eu digo, não, mas o Deus que nós servimos, nós cremos no Deus de milagre. Nós vamos entrar em guerra, vamos pagar um preço por você. E eu lembro que todos nós da célula pagamos um preço de oração, de jejum, pela vida daquele homem, né? Hoje ele não está aqui, o irmão Raimundo, mas ele sabe que estou falando disso, pedi a permissão dele. E aí, queridos, passaram mais de um ano, o Senhor operou um milagre na vida dele, e hoje ele está curado, amém? Ele está curado. É muito forte, queridos, porque ele ia para a célula, né? Foi um tumor que saiu no pescoço dele, todo mundo via aquilo, a aflição daquele homem, e o Senhor operou um milagre, hoje não tem mais nada, entendeu? E eles, assim, o mais forte é que agora ele chega, ele não tinha transporte, né? Deus abençoou ele com o transporte, ele chega pilotando a moto dele lá, com o neto dele na garupa. Lá vem o irmão Raimundo, glória a Deus. Então, isso é para glorificar o nome do Senhor, amém? Deus, ele continua fazendo milagre, amém? Glória a Deus. Se é para Jesus, tem que ser mais forte, amém, queridos? Deus, ele continua fazendo milagres. Então, que nós possamos expulsar do nosso meio todo espírito de incredulidade, toda falta de fé, tudo aquilo que impede o agir de Deus nas nossas vidas, porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. E eu creio que assim como ele operava no passado, ele continua fazendo hoje. Então, o que nós aprendemos, né? A incredulidade impediu com que Jesus operasse muitos milagres, né? Naquele lugar em Nazaré, por causa da incredulidade, que ele não fez mais milagres, mas ele poderia fazer muito mais. Então, milagres são feitos do que não tem mais jeito, amém? Ele traz à existência as coisas que não existem. Eu quero contar uma história para vocês que se encontra em Marcos capítulo 5, né, que fala sobre a história de Jairo. Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43, que a palavra de Deus fala que Jairo, ele recorreu a Jesus, a sua filha estava à beira da morte, e na Bíblia relata que Jairo, ele se prostrou, ele clamou ao Senhor para ir até a sua casa para orar pela sua filha, e na Bíblia relata que Jesus acompanhou a Jairo, e quando eles vão, já entra outra cena da mulher do fluxo de sangue, lá vem toda aquela multidão, e aquela mulher com muita fé, ela disse: se apenas eu tocar nas orlas de Jesus, eu ficarei curada. E naquele momento que Jesus vai com Jairo e a multidão o aperta, e aquela mulher toca em Jesus, e Jesus parou e ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E os discípulos falaram: mestre, a multidão te aperta e tu dizes: alguém te tocou. Ele disse: alguém me tocou diferente. E aquela mulher tocou em Jesus diferente e recebeu o seu milagre. Ela tocou com o toque da fé, amém, queridos? Não foi com o toque da incredulidade. E o que aconteceu? E Jairo já estava preocupado, e o meu milagre não sai, né? Toda essa multidão aí, mas Deus não esqueceu de Jairo. E aí Jesus caminhando, a multidão, algumas pessoas vêm da casa de Jairo e falam: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E Jesus falou para Jairo: Jairo, não dê crédito para essas palavras, mas crê somente. Jairo, você começou acreditando e não é agora que você vai parar de acreditar. Continue acreditando, vai até o fim, porque quem tem uma palavra de Deus na sua vida, continue acreditando, vai até o fim, amém? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Foi essa palavra que Jesus falou para Jairo. Jairo,
Crê somente que tu verás a glória de Deus. E Jesus operou o milagre sobre a vida da sua filha, porque ele não estava com incredulidade, mas ele estava com fé. Foi o toque da fé que fez com que eles alcançassem o milagre. Talvez você está em busca de um milagre, já está com muito tempo, e muito você, talvez, vem as vozes, né? Talvez tentando te paralisar, dizendo que você não vai conseguir. Nós sabemos que a nossa mente é um campo de batalha. Vem na mente, olha, isso não vai dar certo, isso você não vai conseguir. Mas Jesus disse, olha, crê somente. Crê somente, que se tu tem uma palavra, crê somente que tu verás a glória, tu verás o milagre de Deus, amém? Então que nós possamos sair daqui desafiados, queridos. Assim como aqueles apóstolos, né, foram levantados como esses agentes de milagre para fazer a diferença na sua geração, eu creio que Deus está levantando eu e você, amém? Para fazer a diferença na nossa geração e se importar e acreditar que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, em nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos com relação a isso? Para ser um agente de milagre, é preciso orar e crer no poder de Deus. Os milagres estão à nossa disposição, porque Deus está sempre pronto para fazer o impossível. Amém, queridos? Precisamos exercer nossa fé todos os dias. Pastor, como que eu vou exercitar minha fé todos os dias? É a gente colocando em prática, né? Por exemplo, tem uma dor de cabeça, você já vai orar. Se tem alguma situação, você já... Não, eu me ponho aqui como esse agente. Né? Por mais que não aconteça, mas eu estou aqui para orar, né? E declarar fé, declarar a palavra que o milagre vai acontecer. Não é no meu nome, mas é no nome de Jesus. Quando a gente usa o nome de Jesus, né? O Senhor já nos deu essa autoridade, vai acontecer. Se não acontecer a cura instantânea, mas você já liberou o milagre, você já liberou a fé. E é com o Senhor, amém? Mas nós precisamos ser esse instrumento, ser esses agentes de milagre. E qual é o principal ingrediente para o milagre? Primeiro, como eu falei, uma causa impossível, amém, queridos? Porque as causas impossíveis pertencem ao Senhor. Então, diante do Senhor, não tem causa impossível. O que Jesus falou, o que Deus falou para Sara, porventura há alguma coisa impossível para mim, né? Não existe, queridos. Nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, amém? E a palavra de Deus fala, em Hebreus 11, 6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos a cada dia pedir para que o Senhor ele possa aumentar a nossa fé, para que nós possamos ver, né, grandes milagres, grandes maravilhas acontecendo em nosso meio. Amém? Pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus. E como ser um agente de milagre? Amando não só com palavras, mas com fé e atitude. A palavra de Deus fala em Lucas capítulo 5, de 17 a 26, diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-lhe assentados os fariseus e os mestres da lei, e vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiu ao eirado e o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoaram, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, então, estão perdoados teus pecados? Ou, levanta-te e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito, o que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos e davam glória a Deus e possuídos de temor, e diziam, todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, possuídos de temor. Amém, queridos? Então, hoje vimos prodígio nesse lugar, amém, queridos? Eu acho que eu cortei aqui o versículo, mas eu acho que está aqui atrás, né? Então, que nós possamos entender o que aconteceu. Aqueles homens foram os agentes de milagre, amém, queridos? Aquele homem poderia ficar jogado, aquele homem poderia ficar naquela maca ali, mas teve alguém que disse: Olha,
Eu creio que Jesus está lá, né, na sogra de Pedro, fazendo muitos milagres. Eu creio que você também pode ser curado. E o paralítico, eu quero também. Com certeza o paralítico ele estava com essa fé, senão ele não ia deixar ele fazer aquela loucura de subir no telhado, né? Para baixar ele lá. Então ele disse: eu quero, por favor, me leva lá. E aí eles tiveram essa atitude, queridos. Eles se levantaram como esses agentes de milagre, e que nós possamos se levantar, porque quantos talvez ao nosso redor, à nossa volta, estão prostrados, precisando de alguém que tenha essa atitude para dizer: eu posso orar um pouco mais com você, eu posso, né, te carregar se for preciso, eu posso dar uma mão para te ajudar, para que você possa alcançar esse milagre, porque o nosso Senhor está operando o milagre ali, e Ele é poderoso. Se Ele está lá, Ele vai operar o milagre na tua vida, amém, queridos? Então que nós possamos se colocar na brecha, como esses agentes de milagre, assim como esses 4 homens fizeram, se colocaram na brecha para ajudar aquele paralítico, e hoje não precisa você ir muito longe, né? Nós sabemos, talvez na nossa família, né, nos nossos familiares, na igreja, aonde você trabalha, quantas e quantas pessoas precisa que você se coloca como esse agente de milagre para dizer: eu posso fazer um pouco mais por você, eu posso, né, te ajudar nisso aqui, para que você possa alcançar a bênção e o milagre em nome de Jesus. Então, tome uma atitude, né, que todos nós possamos de fato sermos esses agentes de milagre, amém, queridos? Eu sou prova viva, né, do milagre do Senhor sobre a minha vida. Falei para vocês o exemplo do testemunho do irmão lá de Panacoatira, mas também eu tenho um exemplo muito lindo que aconteceu comigo. Com 14 anos eu fui curado de AVC. Mas pastor, você com 14 anos, tão novo, né? Mas na época eu sofri eu acho que é cachumba, né? Papeira, lá sei. Lá no Pará a gente chama cachumba, né? E aí eu estava com essa doença. E aí eu fiquei, meu pai tinha um comércio, né? Eu estava com febre, deitei no piso e fiquei lá. Eu comecei a sentir as contrações, febre, muita dor no corpo. E aí, queridos, aí começou a paralisar meu corpo, paralisou meu corpo. A parte esquerda do meu corpo ficou paralisada. Eu sei que eu fiquei uns 3 ou 4 meses prostrado ali, né? Só pele e osso, pescoço torto. E uns eram o lado dos que acreditavam, do lado o grupo que orava, e outros que não acreditavam, entendeu? Os que estavam liberando fé da incredulidade, os que acreditavam e outros que não, né? Os que não acreditavam até chamaram a minha mãe. Um disse assim: olha, Ana, teu filho não vai viver mais. Eu chamei ela: mãe, não chore, porque eu ainda não vou morrer, entendeu? Tinha uma palavra de Deus para a minha vida. E aí, queridos, Deus operou um milagre na minha vida, entendeu? Porque tinha pessoas orando, tinha pessoas declarando a palavra, tinha pessoas aplicando a fé, e o Senhor operou o milagre porque Ele tinha um propósito para a minha vida. E depois de 3 ou 4 meses eu fiquei curado, o Senhor me curou, e eu estou aqui contando esse testemunho porque a gente não tem que esquecer, amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Nós não devemos esquecer dos milagres, das bênçãos que o Senhor Ele tem feito sobre as nossas vidas. Olha que a palavra de Deus fala em Salmos 103, versículo 2 e 3, diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, amém? Então nós não devemos se esquecer, porque o nosso Deus é fiel, e toda a honra, como eu falei para vocês, né? Que toda a honra e toda a glória seja somente para Ele, amém, queridos? Então, nós entendemos que é para Ele toda a honra e toda a glória. Então, nós precisamos liberar a nossa fé, porque o nosso Deus, Ele continua no nosso meio, agindo e operando milagres, em nome de Jesus. Amém? Deus, Ele quer curar, Ele quer curar você, porque nós acreditamos que isso faz parte da natureza de Deus, amém? Queridos, Deus, Ele quer te curar, quer curar a tua família, Ele quer nos curar, porque isso faz parte da sua natureza. E se fazia parte da natureza de Deus, tem que fazer parte da nossa natureza também, amém, queridos? Se ele sentia essa alegria de ver as pessoas curadas, as pessoas assim com saúde, servindo ao Senhor, hoje não é diferente. Hoje nós somos esses agentes de milagre, nós não vamos se conformar, mas que nós possamos continuar se levantando, orando, pagando o preço e liberando salvação, liberando a cura, liberando a visitação do Senhor, liberando transformação, amém, queridos? Deus, Ele continua sendo o mesmo, e Deus, Ele quer fazer isso, né, porque isso faz parte da sua natureza. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 7:15, diz assim: o Senhor afastará de ti toda enfermidade, e sobre ti não porá
nenhuma das doenças malignas do Egito, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te odeiam, né? Então, olha o que diz também, então, em Êxodo capítulo 23, de 25 a 26, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele o abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. E na tua terra não haverá mulher que aborte e nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Amém, queridos? Então, é promessa do Senhor para nossas vidas. Jesus está levando sobre si todas as nossas enfermidades, porque isso Ele já levou lá na cruz. Amém, queridos? Ele já levou na cruz todas as nossas enfermidades. Isaías 53 diz, de 4 a 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Ele já levou na cruz do Calvário. É muito interessante que na Bíblia relata que quando Jesus ele morre naquela cruz do Calvário, né, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de cima até embaixo, né? E Jesus ele diz assim, olha, agora não tem mais nenhuma barreira, né? Essa barreira já foi liberada, toda barreira que tinha agora não tem mais, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quanto mais a gente se conecta com Ele, né, o vertical, o horizontal vai acontecer, amém? Quanto mais nós buscamos, queridos, essa presença do Senhor, se passamos a ser revestidos dessa graça do poder, né? O Senhor vai derramar essa autoridade e nós vamos ver os milagres do Senhor acontecendo, amém, queridos? O véu já não tem mais, a barreira não tem mais, então nós precisamos a cada dia buscar mais e mais a sua presença para ver os milagres do Senhor em nosso meio acontecendo. Isso é poderoso. Então, só voltando aqui com relação a Isaías 53, de 4 a 5, só para a gente, quero frisar mais uma vez, diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, nós reputávamos por aflitos, feridos por Deus e oprimidos, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, esse verbo no hebraico, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, na realidade, somos sarados, está no presente, amém, queridos? Que nós possamos tomar posse, que isso já está no presente, né? Que nós possamos tomar posse dessa promessa sobre a nossa vida. Não vai acontecer, né? Já aconteceu. Em 1 de Pedro 2, 24 diz, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por sua chaga nós fomos sarados, amém? Glória a Deus. Então, a cura divina nem sempre é instantânea. Às vezes, né, nós entendemos que a cura divina, às vezes, ela é o quê? É lentamente, aos poucos. O que nós aprendemos sobre isso? Nós aprendemos sobre aquela passagem dos 10 leprosos que foram curados, né? Jesus liberou a palavra e no caminho eles receberam o milagre, não é verdade? Mas que nós possamos liberar a palavra de Deus. Se não acontecer aqui, mas a palavra de Deus está liberada, amém? Nós precisamos tomar posse, que o nosso Deus, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Então, o que é que nós aprendemos aqui também? Que a Bíblia diz, enquanto eles iam, eles ficaram curados, entendeu? Que nós possamos, nessa noite, estar trazendo para esse lugar um ambiente de fé, que eu creio que Deus Ele vai operar milagres aqui, amém? Que esse ambiente seja gerado um ambiente de fé, porque o desejo de Deus é que todos possam ser curados, todos possam ter uma vida plena na presença do Senhor. Então, como liberar a fé? Acreditando que através da palavra, a palavra de Deus nos enchendo através da sua palavra, nós temos que liberar a fé acreditando que isso já aconteceu, amém? É você liberando a fé. Por mais que você olhe para uma situação que parece que não tem mais jeito, mas você libera a palavra de Deus, libera a fé. Eu tomo posse que isso
pelo nome de Jesus, isso já aconteceu. Então, quando nós liberamos a fé, nós chamamos a existência das coisas que não existem, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala em Salmos 107, 20, diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou o que lhes era mortal. Então, é liberar a palavra de Deus, né? Liberar a fé. A fé é crer antes de ver, entendeu? A fé é você crer antes de ver. Não é esperança, né? A esperança, eu creio que um dia vai acontecer. É você tomar posse que já aconteceu no presente, amém? É chamar a existência para o presente. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Qual é o propósito do milagre, como eu falei para vocês logo no início, né? É glorificar a Deus. Segundo, quando ser um agente de milagre? Hoje, amém, queridos? Deus, Ele quer que nós possamos ser esses agentes de milagre hoje. E onde ser esse agente de milagre? Em todos os lugares, seja na igreja, na escola, em casa, no trabalho, né? Em todos os lugares, Deus, Ele quer que nós possamos sermos esses agentes de milagre, porque hoje, né, o mundo está aí, tantas pessoas precisando de uma cura, de um milagre, e que nós possamos se colocar na brecha e dizer: Senhor, eis-me aqui, né? Conta comigo para que o milagre, para que a manifestação do teu poder aconteça. Então, que nós possamos saber que o tempo é hoje, amém, queridos? Nós estamos vivendo, né, esse tema de um reino imparável, e eu creio que é possível sim, não só através, como eu falei para vocês, ver o crescimento com relação a conversões, né? Mas eu creio que através de maravilhas, milagres, eu creio que isso é possível nos nossos dias, amém? Porque nós somos esses agentes de milagre para a nossa geração, em nome de Jesus. Então, nós fomos chamados para servir a nossa geração, independentemente do quadro que ela se encontra, amém, queridos? Nós fomos chamados para servir a nossa geração, independentemente do quadro que ela se encontra. Quero que você se coloque de pé e nós vamos tirar um tempo de oração por você, você que precisa de uma cura, de um milagre na sua vida. Depois nós vamos estar orando aqui por você em posição de mãos, só para quem quer, só para quem realmente acredita que Deus está nesse lugar e que Deus é poderoso para operar um milagre na sua vida, amém?